meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a compartilhar comigo da leitura da palavra de Deus. Está no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos. Ruth, capítulo 1. Está depois de Josué, está depois de Juízes. O próximo livro é o livro de Ruth. Tá bom? Como bom crente, você conhece toda a Bíblia, não é verdade? E se não conhece ainda, vai conhecer. Amém. Diz assim a palavra de Deus, eu estou lendo na versão Almeida Revista Atualizada, o versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? O tema dessa manhã é um tema que fala sobre os planos de Deus que não podem ser frustrados. Você concorda comigo? Os planos de Deus podem ser frustrados? Não. Mas eles são totalmente cumpridos. E nós temos aqui diante de nós uma história que começa lá no primeiro versículo, e o autor diz que nos dias em que julgavam os juízes. Ou seja, essa história está mais ou menos aí pelo ano de 1250, 1070 antes de Cristo. No tempo que julgavam os juízes, havia algumas características desse tempo histórico. Israel havia sido conduzido por Moisés por 40 anos, chegou até o limite da divisa da terra, e você sabe toda a história, que ele não pôde adentrar com o povo na terra, mas os seus olhos viram de longe a extensão da terra, e que Josué, então, o seu sucessor, ele conduziu o povo na conquista da terra prometida, a terra que mana leite e mel, aquela mesma terra que Deus havia prometido a Abraão, a Jacó e a Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Era a terra da possessão, da bênção, da herança. Mas quando passou aquela geração de homens valorosos, que conheciam ao Senhor, conheciam a sua lei, conheciam os seus mandamentos, conheciam os seus decretos, conheciam os seus juízos, veio uma geração que, ao invés de continuar na mesma obediência e na mesma fé, eles começaram a se desviar do caminho reto. Eles começaram a tomar para si outros deuses e a eles prestar culto. Esse tempo de juízes, ele se caracteriza então pelo abandono da lei e dos mandamentos que Deus havia dado a eles. Entre esses povos vizinhos de Israel, havia o povo moabita, cujo deus principal era Camós, que invariavelmente, em seu culto, eram oferecidos sacrifícios de crianças. A outra característica desse tempo de juízes é que, constantemente, no livro de Juízes, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, havia o autor dito assim: naqueles dias
mais reto. O povo a quem havia sido entregue a lei e os mandamentos, deixou de ler a lei, de seguir a lei, e começou a tomar como princípio o seu próprio coração, a sua própria verdade, para onde apontava as emoções. Me parece que estamos vivendo hoje isso, que a verdade, ela foi jogada na rua, e está sendo pisada pelos homens, porque eles não querem saber da verdade, mas antes, cada um faz para si a sua própria verdade, e o seu próprio Deus. Não é muito diferente dessa época, como é a época de hoje. Os homens não mudam. Os homens não mudam. E a terceira característica dessa fase da história é que Deus, por amor, por misericórdia, Ele permitia que os povos vizinhos invadissem a terra prometida, escravizassem parte do seu povo. E quando o povo se arrependia, e quando o povo caía em si, Ele levantava homens cheios do Espírito para libertar o povo da opressão e da escravidão, a que ficaram sujeitos por causa dos seus pecados. Essa é a característica do contexto histórico desse livro, Ruth, 4 capítulos, que você, numa sentada de meia hora, consegue ler 2 vezes. O pecado sempre afastará Deus da vida humana, mas o arrependimento atrairá as suas misericórdias e a sua benignidade dele de igual maneira. E aqui, nessa história de Ruth, logo no primeiro versículo, além de dizer que havia essa história acontecido no tempo dos juízes, ele fala que houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Eu quero resumir rapidamente a história para você. Esse homem, Elimeleque, casado com Noemi, com 2 filhos, em meio à fome, ele resolve abandonar a sua herança, abandonar a sua terra, e vai para Moabe, terra estrangeira. Ali, no período de 10 anos, morre o marido de Noemi, os 2 filhos que haviam contraído matrimônio, casamento, com 2 mulheres moabitas. Esses homens também morrem, e ficam as 3 viúvas. Noemi, viúva, em terra estrangeira, a única solução que tem para ela é voltar para a terra, voltar para a sua cidade, que é Belém. E ela diz assim para as suas 2 noras: presta atenção, meninas, eu já sou velha, e eu vou embora para a minha terra, e vocês voltem para a casa dos seus pais. E elas falam: não, nós não vamos. E instou Noemi: não, vocês vão. E uma delas, chorando, abraçou a sua sogra e foi-se para a casa de seu pai. Mas Ruth permaneceu firme na convicção. Permaneceu firme. E esses 2 versículos que nós lemos agora são as palavras que saem da boca de Ruth, para dizer que ela não se desligaria de Noemi até que a morte a separasse. O contexto da fome não é uma fome qualquer. Quando lemos esse texto de Ruth à luz de Juízes, nós percebemos que o povo havia sido uma vez mais
ingrato para com seu Deus, havia abandonado. Só que agora Deus enviava a fome. Essa terra que mana leite e mel, ou deveria manar leite e mel, agora tinha fome. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, diz que Deus abençoaria essa terra. Que eles plantariam, que eles colheriam, que eles enriqueceriam. Que se os seus inimigos se levantassem contra eles, os seus inimigos fugiriam por 7 caminhos. Viriam por um caminho e por 7 caminhos fugiriam. Mas quando o povo de Deus está fora da vontade de Deus, também lá em Deuteronômio 28 diz que Ele faz com que o céu seja como bronze. Ele nega a chuva e não há semeadura e não há colheita. Por isso a fome. O cenário é muito propício para a nossa reflexão nessa manhã. Belém, que é a cidade, significa casa de pão. Elimeleque, que é o nome do marido de Noemi, que significa Deus é rei. Noemi significa minha agradável. E aqui vem 2 nomes que ficam meio fora do tom. Malom significa o doente. E Quilion, o debilitado. Parece ironia nesse texto, que a casa de pão não tivesse pão para os seus filhos. Mas antes uma fome profunda, que traz desespero, a ponto de procurar soluções à sua própria maneira. Parece que esse nome Elimeleque, Deus é rei, e quando dizemos que Deus é rei, nós estamos realmente significando que Ele é poderoso, que Ele é governador, que Ele é soberano. Mas parece que Elimeleque, apesar de ter o seu nome, Deus é rei, parece que ele não cultua a Deus como Deus, sendo o seu rei. A fome veio, ele pegou sua mulher, seus filhos, e saiu da terra. Parece que essa história está caminhando a passos rápidos para uma grande tragédia. E é isso que acontece. Lá na terra de Moabe, lá no estrangeiro, talvez eles tivessem tido aí algum alento, mas logo veio a morte. Elimeleque morre. Malom morre. Quilião morre. Eu queria destacar alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Apesar que essa história, ela é feia de encardir, como diz o nordestino, é feia de encardir no seu começo, é trágica, é dolorosa, e a mente natural já projeta que tudo terminará muito mal. Mas o primeiro destaque que eu quero colocar para vocês é que Deus nunca espera que as circunstâncias lhe sejam favoráveis para que Ele faça cumprir a sua palavra. Apesar de toda essa catástrofe que o autor de Ruth escreve do versículo 1 até o versículo 19, apesar de todo esse cenário negro, de chuvas intensas, nuvens negras, Deus não precisa de melhor cenário para que a vontade dele se cumpra na terra. 2.
Porque ele não precisa de um cenário ideal para fazer a sua vontade na terra. Ele é o único, quando havia trevas. É o único, quando não havia absolutamente nada. Só escuridão. É o único que disse: haja luz. E houve luz. Para onde o crente em Jesus poderá haver tempos de tormenta, de indecisões, de incertezas, mas é o Senhor que conduz a vida do crente. Às vezes nós pensamos que Deus vai agir em nossas vidas devido às boas circunstâncias, os bons ventos, o céu de brigadeiro. E você pensa: olha, Deus está agindo. Mas muitas vezes, e invariavelmente é assim, Deus fará com que nós caminhemos por situações muito perigosas, muito embaraçosas, para mostrar para nós que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Que é Ele que tem o poder e não nós. Que é Ele que é a luz e não nós. É Ele que guia a ovelha e não a ovelha que guia o pastor. Ao mesmo tempo em que Deus está trabalhando, também está tratando com o caráter de cada um de nós. Observe no texto. Quem era Ruth? Uma moabita. Uma jovem. Não olhe para minha esposa, por favor. Casou-se, mas ela não foi só um simples matrimônio. Parece que ela começa a conhecer esse Deus que não é Camós, que não é nem parecido com nenhum dos deuses estranhos que ela servia. Eu falei: uau, que Deus é esse? Aos poucos, o Espírito de graça vai trabalhando no seu coração. Ela reconhece que esse Deus, que é o Deus de Elimeleque, que é o Deus de Noemi, apesar deles terem fugido, é o Deus que tudo pode. 1 Pedro 4, 12 e 19, Pedro nos escreve da seguinte forma: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes. Repita comigo: antes. Glorifique a Deus com o seu nome. Se já você experimentou a conversão em Cristo Jesus, se você já foi batizado, já foi renovado pelo poder do Espírito Santo no seu homem interior, saiba e espere que o Senhor está conduzindo você. Deus está conduzindo a sua vida. Os temas centrais do livro, eu queria destacar alguns temas centrais. O primeiro tema é a fome. Porque se não houvesse fome na terra, Elimeleque não teria abandonado a sua herança, a sua propriedade. Ele não teria ido para a terra estrangeira. Ele não teria morrido, talvez. Irmãos, muitas vezes você não compreende o porquê você está sofrendo.
Você não entende, porque há fome. Mas saiba que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. E como um bom pedagogo, Ele vai te ensinar. Ele vai te conduzir. A fome é a circunstância que fez uma família israelita migrar. Mas foi algo recorrente também nos tempos patriarcais. Mas foi por causa dessa fome que Deus fez algo tremendo. Tremendo. Porque essas três mulheres, essas duas mulheres agora, Noemi e Ruth, e Boaz, eles vão participar efetivamente da redenção em Cristo Jesus. Outro tema central é o casamento. O casamento dessas duas mulheres já não existe mais. Quando elas retornam para Belém, são duas viúvas. Mas são duas viúvas que não têm aonde reclinar a cabeça. Sem terra, sem herança, sem possessão. Mas elas retornaram para a terra. E eu quero destacar aqui, irmãos, que no meio das provações, no meio das lutas, o que Deus espera do seu povo, o que Deus espera dos seus filhos, é que eles obedeçam a Deus. Apesar dessas duas mulheres estarem desamparadas, havia lei. E a lei dizia o quê? Que elas tinham o direito de retornar para a sua terra. Estabeleceu a lei da terra, a lei da possessão. Por causa dos tempos difíceis, poderia haver que alguém tivesse que vender o seu bem, mas depois de passados 7 anos, eles tinham direito a resgatar esse bem vendido. E no ano do jubileu, se não tivesse havido o resgate, a família recebia todo esse bem de volta, livre de encargos, livre de tudo. Se haviam se tornado escravos, se tornavam libertos pelo ano do jubileu. Havia lei. E por causa desses homens que resolveram obedecer à lei, Deus fez a sua vontade. Desse casamento vai nascer um menino. Casamento entre Ruth e Boaz. Vai nascer uma criança. Essa criança se chama Obed. Que mais tarde vai gerar Jessé, que mais tarde vai gerar Davi, que vai ser o homem segundo o coração de Deus. Mas Deus faz os seus planos quando os corações eles se dobram em obediência a Deus. No final da história, aquelas orações atendidas de modo mais completo do que qualquer participante podia imaginar. E eu quero que você abra comigo em Romanos, capítulo 4. Versículo 17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo ainda vai continuar falando sobre esse mesmo prisma, em 1 carta de Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, que ele escolheu as coisas loucas para
1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Presta atenção. Você pode se perguntar aí, onde Deus estava na fome? Aonde Deus estava quando morreu Elimeleque? Aonde Deus estava quando morreu Malom e Quilion? A resposta é uma só. Ele estava preparando aquelas pessoas desprezíveis, fracas, sem poder algum, para que delas ele pudesse tirar a força e a nobreza para a sua glória. Talvez você não... Onde Deus estava quando as tragédias aconteceram na minha vida? Onde Deus estava quando o meu casamento não deu certo e foi aviltado pelo divórcio? Aonde estava quando eu perdi meu filho? Aonde eu estava? Onde tu estavas, Deus? Onde tu estavas? E hoje eu posso dizer para você com toda a certeza que você está no exato lugar onde Deus quer que você esteja. E muito embora você olhe para a sua vida e não veja absolutamente nada, mas Deus está olhando para você e diz: da fraqueza eu tiro força, da estultice eu tiro a nobreza, mas tão somente eu quero que vocês me obedeçam. Olhem para a minha palavra, olhem para mim, para que eu possa fazer na sua vida a minha vontade. Como está o seu coração diante das lutas e das privações, das incertezas da vida? Como reage o seu coração diante das injustiças? E quando se pensa que porque não aconteceu como se esperava? Talvez você tivesse feito planos maravilhosos, mas eles todos foram arruinados. Aquilo que você colocou no seu coração foi se desmoronando como um castelo de areia quando as ondas do mar vêm fortes. Pode ser que a vida tenha lhe escapado. Pode ser que a vida tenha perdido o frescor. Pode ser que a vida tenha perdido o sentido. Mas Deus te chama para a sua palavra. Para a sua palavra. Para a sua palavra. Talvez você precise. Quando eu tinha 19 anos. Quem tem 19 anos aqui? Olha lá. Eu não falei quem desejaria ter 19 anos. Natan, tem ali os adolescentes. Eu era um jovem cheio de sonhos. Cheio de sonhos. Entrei para uma das melhores faculdades do Brasil em engenharia. E eu estava pensando, agora eu vou voar alto.
agora sim. A alegria de ver meu nome lá no jornal, no Jornal da Tarde, na lista de aprovados no vestibular. Uhul! Agora é fácil. Como eu sou pobre, eu vou pedir a bolsa e tudo bem. Passou 6 meses, nada de bolsa. Mais 6 meses, nada de bolsa. Adentrou o segundo ano foi quando eu conheci Ruth, nada de bolsa. Eu olhava para o meu lado, quem não precisava recebia, e eu, Deus? Muitas vezes eu saía do Tucuruvi e ia até a Maria Antônia, a pé. Porque eu fazia uma opção. Eu vou a pé, porque esse dinheirinho eu vou comprar uma coxinha para eu comer. Ralava de dar aulas à noite, mas aquilo não estava dando certo. E caminhando eu entendi o que Deus estava fazendo comigo. Ele estava formando o meu caráter. Não era faculdade, não eram meus planos, mas antes eram os planos de Deus que não podem ser frustrados. E eu lembro perfeitamente, quando eu orei, Senhor, eu paro de lutar com esse trem. Está aqui a faculdade, ela é tua. Casei. De uma forma assim miraculosa, Deus foi dando o seu sustento. Porque o plano dele é melhor. Se eu tivesse sido um engenheiro, ou até mesmo um militar das Forças Armadas, eu não estaria aqui para falar com vocês que os planos dele é melhor. Caminhando para o final, Hebreus capítulo 10 diz assim, versículo 25. Desculpa, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Senhor, coloque a sua vida diante dele. Aquelas coisas que você não entende, coloque diante dele. Ele procura
você. Ele está à tua procura. E Ele quer que você entenda que você é dele, que você pertence a Ele. A tal ponto de dizer assim: não temas, ó meu pequeno rebanho, não temas, ó vermezinho, porque eu sou contigo. Então somente ouça a minha voz. Com os olhos fechados, em reverência ao Senhor, Senhor Deus, ouve no Senhor nessa hora. Se você está fraco, eu convido você até a ajoelhar onde você está. Se Deus está falando contigo, se ajoelhe aí. Se nada faz sentido, se ajoelhe. Se quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Senhor, sonda-nos, Senhor. Quebranta, Senhor, a nós. Às vezes não entendemos o que Tu estás fazendo, mas precisamos confiar que Tu és soberano. Precisamos confiar que Tu és o Pai que ama seus filhos. Senhor, restaura, cura, renova, ergue, Senhor, para que voltem, para que retomem a caminhada com o Senhor. Ó Deus, faze a Tua obra em nós, conforme o Teu querer, Jesus. Conforme o Teu querer, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossos projetos. E declaramos que Tu és Senhor sobre todas as coisas, que nós Te pertencemos, e o Teu plano não pode ser frustrado, porque em breve aquele que vem virá, e não tardará, e seremos glorificados, como
como o teu Filho é glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Damos-te graças, Senhor. Damos-te graças, Senhor, por esse culto. Em que a tua presença é sentida, é vivida. Encoraja teus filhos, Senhor, a permanecer na tua presença, a serem fiéis, a serem prontos. Não importa em que estado estejam, mas importa quem tu és. Tu és o Deus forte. Tu és o Senhor. Amém. Temos cantina. Então você não seja pão duro, gaste seu dinheirinho na cantina.